Gente, já rolou uns negócios aqui, porque quando sai de dentro, não tem quem segure as emoções. E hoje, no 5º episódio do Pode Empreender, o podcast que dá voz a empreendedores e empreendedoras que têm o desejo de compartilhar o seu conhecimento, mas principalmente a sua experiência de vida. A gente sabe que hoje em dia o conhecimento, a gente consegue alcançá-lo por diversas formas em vários lugares, mas a transferência de experiências é mais difícil. Alguém precisa viver para transferir para você. E hoje eu tô com essas divinas e elas são todas minhas. Morram de inveja. São as minhas mentoradas desse hub de mentoras que eu tenho orgulho de ser a CEO, a mentora, alguém que faz acontecer todos os dias, mas eu só faço acontecer porque tem elas que fazem acontecer, não é verdade? Com certeza. Cada uma com a sua expertise, com esse dom. Eu digo que é dom, porque quando a gente vive o nosso propósito, a gente vive o nosso dom. E o dom também, ele é desenvolvido. Uhum. E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo. Esqueça o plano B. E isso tem tudo a ver quando a gente tem fortemente desenvolvida a nossa mentalidade e a nossa espiritualidade. E a gente não poderia escolher 3 pessoas mais extraordinárias do que vocês 3. Vocês 3 sabem tudo o que aconteceu para vocês estarem aqui hoje. É porque tinha que ser vocês. Tá bom? Então, com esse amor que eu tenho pelo que eu faço, o Pode Empreender é o podcast do nosso hub de mentoras. Por que que é empreender? Ele poderia ser o Pod Hub, poderia ser Pod Mentoras? Não. Porque empreender é o que está dentro de cada um de nós. Nem sempre será um negócio, mas a nossa vida, ela é um projeto empreendedor. Não é verdade? É verdade. Cada uma de vocês até aqui construíram uma jornada linda, incrível, fortemente desenvolvida com base na mente e no espírito. E com isso vocês ainda ajudam as outras pessoas, assim como vocês me ajudam. Porque cada sessão, cada experiência que eu vivo com vocês, eu saio de lá muito mais fortalecida para continuar a minha jornada. E tenho desafios, mas vocês me ajudam a vencer. Obrigada por serem as minhas mentoras todos os dias. Ai, vocês são maravilhosas. Então, eu apresento as minhas convidadas de hoje. A Mônica Correa, minha maravilhosa empresária, mentora, especialista em saúde mental e felicidade na empresa. A Sinara Boing, mentora e criadora de conteúdos inspiradores voltados ao desenvolvimento pessoal, mentalidade e fé. A Marisa Simas, ou também Isa Simas, que eu achei lindo o teu pseudônimo, né? O nome artístico. A Isa, ela cura. Ela tem, dentro de todo o seu conhecimento, uma jornada, uma carreira que transborda na vida de muita gente. Então, com esse teu trabalho da terapia transpessoal e tudo mais que tu sabes fazer, tu traz a cura para as pessoas. Muito obrigada por ajudar as pessoas a serem curadas através da mente e do espírito. Cada uma de vocês traz isso, né? Mas a cura está muito forte dentro de tudo que tu fazes e das pessoas que eu conheço que já têm a experiência de ser sua mentorada, né, no processo das terapias. E eu fico muito feliz, porque quando a gente destrava uma vida, a gente destrava uma família. Quando a gente destrava uma família, a gente destrava uma empresa. Né, Mônica? E quando a gente destrava uma empresa, a gente destrava o mundo. É simples assim. Começa com uma pessoa. E vocês, com o conhecimento que vocês 3 têm, vocês fazem isso. Agora eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho nome, quem é, o que faz. E vou começar pela Mônica, que está do meu lado. Ai, olá. Primeiramente, eu queria agradecer, Maria, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês, junto com todas essas mulheres maravilhosas, podendo falar um pouquinho hoje com vocês sobre mentalidade, sobre espiritualidade.
O meu nome é Mônica Corrêa da Silva, eu sou administradora de empresas e tenho uma pós-graduação em parapsicologia clínica. Sou empresária e venho do ramo financeiro. Eu trabalhei 25 anos em banco, trabalhei com a parte de gestão e quando eu saí do banco, eu fiz uma transição de carreira e fui empreender. Hoje eu tenho 2 empresas, eu tenho uma do ramo de alimentação, um restaurante, e eu tenho um centro de desenvolvimento humano, onde a gente trabalha com terapias integrativas e onde a gente também está levando a saúde mental e espiritual para o mundo corporativo. Uou! Muito Que bem. demais! Que demais! Maravilha. E dando oportunidade não só para as empresas, mas para profissionais dessa área fazerem parte desse ecossistema de saúde mental. Que é isso que ela está desenvolvendo. Perfeito. Parabéns, Mônica, pela tua preocupação com o mundo corporativo. Marisa Simas, quem é você? Então, eu estou muito grata, eu estou muito feliz nesse momento por estar participando com vocês nesse encontro de mulheres de alma, né? É, Mulheres de coração verdade. que estão se expondo a cada dia para poder entregar o seu melhor e principalmente para compreender de si mesmas o seu melhor, que é na entrega, é nos encontros que a gente se encontra, né? Que a Verdade. gente passa a se Uau. conhecer. Uau, é Então, nos encontros que a gente se encontra. Isso dá livro. E Isa Simas, quando eu fui convidada a participar de um livro corporativo e eu resgatei a minha identidade de criança, porque meus irmãos sempre me chamaram de Isa. E o meu nome é Marisa Simas da Silva, de nascimento, né? E quando eu casei, eu tirei o Simas. E quando eu resgatei esse Simas, o meu apelido de criança, foi como se eu tivesse aberto um novo caminho, um novo olhar para a vida. Uau. Foi extraordinário. Eu não mudei documentos, nada, mas eu me sinto hoje Isa Simas. É assim que eu escrevo meus livros e assino meus livros. Então, nesse podcast, nós vamos te chamar de Isa Simas. Oba. Porque se isso, uma pequena mudança abriu essa porta dentro de você, isso é super importante. Tu te sente mais potente, mais fortalecida. E é o teu nome de artista. E o artista, ele vive o que ele quer. É isso. Ele cria a vida que ele quer. É o Top. resgate da identidade, né? Resgate. Top, amei. Obrigada, maravilhosa. E o que você faz? Então, eu sempre falo que eu acolho almas, né? Eu me coloco num lugar de simplicidade e humildade, procuro fazer isso, porque eu não sou perfeita, que cada um está buscando o seu melhor a cada dia. Se desenvolver sempre, né? E a vida me levou para esse caminho, né? Eu voltei para a faculdade aos 42 anos, 42 anos, eu voltei para a faculdade e fui fazer filosofia, que foi uma escolha lá da adolescência. E no decorrer do caminho eu desisti, né, para fazer outros caminhos e outras questões na vida. E quando eu retomei com o coração, com a alma. E a partir dali não parei mais, esse resgate, essa busca, esse autoconhecimento. Hoje eu fiz uma pós de filosofia clínica e hoje também, agora mais recente, fiz de psicologia transpessoal. Então eu trabalho com espiritualidade e a psique humana, com consciência sistêmica, com regressão, hipnose. Gosto muito de levar as pessoas quando têm traumas até o útero, para as próprias pessoas identificarem-se dentro daquele útero, o que carregaram de lá até a vida adulta. Uau, que E forte. tem muitas outras coisas assim que a gente acessa dentro do coração e da alma das pessoas que se permitem vir até a mim compartilhar comigo a sua história. Uau, gente, tá vendo o que vai ser esse episódio? Nossa! Sinara Boing, conta pra nós quem é a Sinara.
a minha extraordinária. Então, quem é a Sinara, né? Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui. E, assim, é tão gostoso porque a gente vem escuta um pouquinho de cada uma e tem tudo a ver com aquilo que eu faço também. Então, é muito gostoso isso, né? E eu sou a Sinara Boing. Eu sou mãe, sou esposa. E a minha missão, o meu chamado, se tornou a minha profissão. Então, antes de ser uma profissão, ela já era o meu chamado. E isso começou dentro da minha casa. Começou com os meus filhos, eu ressignificando tudo isso dentro da minha casa, voltando para casa, trazendo realmente os valores, né? Porque eu sou cristã, então um dia Deus falou para mim, você está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a tua casa. Então foi nessa volta para dentro da minha casa que eu olhei para os meus filhos, eu vi o quanto eu estava repetindo de padrões, né? Porque eu era só uma cópia daquilo tudo que eu ouvi e senti. E eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero viver mais isso. E foi aonde eu comecei, né? Entrei num novo nível em Deus, dessa troca realmente de experiências com o próprio Deus mesmo, aonde ele foi sinalizando cada situação que eu tinha que resolver. E ele falou, agora eu vou profissionalizar aquilo que você já faz, porque agora você é alguém que vai levar pessoas aonde você já chegou. Porque a gente só pode levar alguém aonde a gente já tem chego, né? Então, realmente, as minhas experiências hoje é o que eu trato e trabalho muito com os atendimentos, né? Porque eu sou psicanalista clínica, eu trabalho com terapia realmente cristã, tudo à luz da palavra. Né? Não é achismo, não é o que eu penso, não é o que eu... né? É realmente à luz da palavra. Mas a psicanálise chegou para desconstruir uma religiosidade. Por quê? Ciência e fé caminham junto. Então, por isso que hoje eu atendo cristãos e não cristãos. Eu até gosto muito do não cristão, porque, sabe, para que ele entenda que eu não estou ali para depositar nele uma placa de igreja, alguma coisa assim. Não, realmente, e a gente vive tudo isso que tu falou ali, a gente volta lá no útero, né? Então, assim, a gente faz... Ontem mesmo foi muito lindo, porque a gente viveu... Eu tive 6 atendimentos e os 6 atendimentos todos voltados para a figura materna. Então, assim, foi algo extraordinário, né? Então, assim, é isso, sabe? Eu vivo a minha realização todo dia. O corpo cansa. Chega no final do dia, o corpo está cansado. Mas o coração, a mente, é a realização da minha vida. Eu nunca imaginei que o Senhor tinha isso para mim. Que os sonhos dele realmente eram muito maiores do que os meus. Porque viver isso, eu amo pessoas, eu amo cuidar de pessoas. E quando a Maria falou sobre uma mulher, né? Que ela disse para mim um dia assim, Sinara, a mulher dentro do lar, ela é abundância. Né? E eu já entendia isso com outras palavras. Eu sempre falo que uma mulher curada, ela cura sua casa, ela cura seus filhos, ela cura seu marido e ela cura a próxima geração dela. Então, eu sou apaixonada por isso. Uou, gente, eu tô toda arrepiada. Vocês já viram o que vai ser esse episódio? Eu vou dar um treco. Que vocês sejam, mais uma vez, muito bem-vindas. Eu tinha certeza que isso era um encontro de almas. Com certeza. Não tem outra explicação. Então, deixa eu até voltar aqui, que eu já me perdi inteira, tô até emocionada. Se a gente começar a conversar aqui, vai longe. O podcast que traz insights valiosos para o seu crescimento pessoal e profissional é esse aqui, gente. Hoje temos o prazer de receber essas 3 grandes especialistas em gente. Para co-criar o 5º episódio do podcast Pode Empreender, com o tema... Esqueça o plano B. Foque na mentalidade e na espiritualidade, nas empresas e na vida. Mônica Correia, mentalidade forte traz felicidade. Sinara Boing, propósito de vida, mentalidade fortalecida e espiritualidade prática. Isa Simas, cura vem de dentro para fora. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são incríveis e eu tô toda arrepiada por fazer esse projeto acontecer nesse formato no dia de hoje. Dando início ao primeiro bloco, eu quero que a Mônica
Inicia, eu vou começar assim, né? Daí vão se preparando. Aí a Mônica, ela já é veterana no podcast. Vocês modelem ela. Vamos para uma. Isso aqui a gente tá, ó, de coração e de alma. Então, não tem vulnerabilidade que não possa ser dita. Porque ontem eu estava atendendo uma pessoa de São Paulo e ele falou assim, ó, numa frase que vocês falaram no podcast. Eu disse, que podcast foi esse? Eu não lembro dessa frase. Então, para a gente ver como a gente impacta vidas por meio de um podcast, de um conteúdo de podcast. Aí ele ainda me passou o episódio tal, da fala da pessoa, e foi até a Juliana que falou, a Juliana Sampaio, mas estava todo mundo compartilhando. Então, é muito importante. Mônica, na tua visão, o que significa na prática construir empresas emocionalmente saudáveis? Eu estava aqui escutando vocês, né? Escutando a Sinara, escutando a Marisa. E uma coisa que a Sinara me falou me tocou e eu gostaria para poder continuar essa frase, certo? Com certeza. Isso aqui é um direcionamento. Exatamente. E a Sinara, ela falou exatamente aquilo que vem de dentro da minha alma e do meu coração. Que é quando nós falamos o seguinte, eu amo pessoas e eu estou cumprindo a minha missão de ajudar pessoas. E eu vou dizer para ti que além de amar pessoas, eu amo o empreendedorismo. Eu amo as empresas e o que eu acredito é que os empreendedores eles precisam tomar consciência da sua responsabilidade com relação às pessoas. Porque através das empresas, como nós mesmos estávamos conversando, as empresas elas têm pessoas e as pessoas têm famílias. Então, quem move a economia são as empresas, mas também quem tem acesso às pessoas o tempo todo são também as empresas. E nós viemos de um mundo onde ele mudou. E como ele mudou, as empresas precisam mudar. Como a educação precisa mudar, as empresas precisam mudar, as famílias precisam mudar. E as empresas elas precisam sair daquele patamar de que o colaborador está ali única e exclusivamente para quê? Para me trabalhar, para me cumprir a sua obrigação e receber o seu salário. Ou como era sempre dito antigamente, né? Nós somos todas veteranas aqui, não mistura trabalho com vida pessoal. Hoje nós sabemos que isso não existe, tá? Isso realmente não existe. A empresa, ela é a mentalidade do seu dono. A empresa é a alma do seu dono. E automaticamente aquela mentalidade, aquela alma, ela está impactando todas as pessoas que estão ali dentro. E aquele colaborador que ele está ali dentro, se ele não tiver bem, se ele não tiver preparado para isso, para estar ali naquela empresa, ele não vai estar bem. Certo? Então a empresa ela precisa tomar essa consciência. Aí tu vai dizer, mas o empresário agora ele é responsável pelos seus colaboradores. É necessário mudar a mentalidade do empresário, que quando ele quiser se tornar um empreendedor, ele precisa colocar alma no seu negócio. E ele sim. Ele vai, a partir daquele momento, ele vai ter pessoas para comandar. E aquelas pessoas, a velha história, a gente sempre diz, né? Não misture CNPJ com CPF, mas vai ser até um momento. Tá? Vai ser até um momento porque aquela pessoa que está ali dentro, se ela não tiver, se ela estiver preocupada que não vai poder pagar o aluguel dela, se ela estiver preocupada porque o filho está doente em casa, se ela estiver preocupada porque o marido não fez isso ou porque ela está com alguma doença, ela não vai produzir. Então é preciso mudar essa mentalidade que a partir do momento que você conseguir, eu sempre digo espiritualidade, que é o que a gente estava falando nas empresas, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião. A Sinara mesmo comentou isso. Espiritualidade é você colocar a alma no teu negócio. É tu colocar o teu propósito, o teu para quê ali dentro. E você, como empresário, como empreendedor, precisa mostrar esse propósito, essa alma para o teu colaborador. Você precisa verificar quais são as suas programações. O que tu traz junto com você? Vai lá no útero, né? Quais são as programações de carência? Quais são as programações de escassez que podem prejudicar a sua empresa? Você precisa ser o exemplo para o teu colaborador, para que ele possa o quê? Dar continuidade e despertar. Porque é como você mesmo diz, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas. E a maioria das pessoas
pessoas não despertaram ainda. As maiorias das pessoas acham que a vida ainda é comum sofrer, ainda é comum passar trabalho, ainda é comum ser pobre, ainda é comum ser doente. E dentro das empresas a gente pode levar essa informação, a gente pode levar esse exemplo para os colaboradores. Mas para isso, quem tem a alma do negócio vai precisar assumir essa realidade, né? Como eu posso ser o exemplo? Como eu posso levar isso para dentro da minha empresa? Uou! Mônica, falando sobre isso, por que eu pedi para trazer da empresa? Por conta das pessoas. Porque o ecossistema é vivo. Nós mesmos fizemos um podcast aqui um outro dia, chamado Empresas Vivas. Né? E uma pessoa que não tem um plano B, o plano A tem que dar certo, Maísa. Quais são as feridas emocionais mais comuns que impedem essa pessoa de crescer? Tem ferida emocional lá dentro desse empresário, desse empreendedor, dessa pessoa que lidera, desse líder? Porque se a gente não tivesse problema na empresa, não precisava a lei da saúde mental. Alguém está pressionando, alguém está fazendo alguma coisa errada para ter uma lei, precisar uma lei para cuidar de saúde mental da empresa, sendo que nós temos pessoas que cuidam de pessoas. Não era para ser assim. Então, quais são as feridas emocionais mais comuns que impedem alguém de crescer, mesmo tendo fé e boas intenções? É interessante. Eu sempre acredito que aprendi também, né, com as leis sistêmicas e tudo mais, que repetimos sempre. Esse sempre é muito amplo, né? É muito grande, absorve muito, mas é na maioria das vezes, quase sempre. E qual é o caminho, o passo para enxergar isso? O passo é autoconsciência. Uau. Autoconhecimento. Prestar atenção. Porque a gente aprende a olhar para fora a vida inteira. A gente olha para as vitrines além do nosso corpo. E nós não fomos ensinados a olhar para o nosso comportamento. Eu sou uma das pessoas que eu descobri, quando eu fazia filosofia, que eu fui proibida de pensar. Uau. Você não pode pensar. E por que a minha alma escolheu filosofia, gente? Eu não sei explicar isso de uma forma muito óbvia, né? Muito lógica. A minha alma escolheu fazer filosofia, porque eu escrevi até no primeiro livro sobre isso. Quando a professora, na primeira semana, isso com 42 anos de idade, tá? Quando a professora falou, hoje, a aula da filosofia da educação, você vai falar sobre você. Quem é você? O que você... Gente, me arrepio. O que você faz? Eu disse, como assim? Olha isso. Eu não sabia, gente, que escrever. Arrepiada. Eu também. Passou-se, ainda me arrepia isso. Ainda me arrepia. Passou-se quase a aula inteira, eu não conseguia escrever uma palavra sobre mim. Uau. Uma frase. Isso emociona. Então, o que eu trago isso para as pessoas que compartilham comigo as suas dores, né? Não tem outro caminho, eu acho. É para dentro, é para casa, é para buscar aqui dentro. Estamos numa era de ouro, gente, uma era espetacular, que podemos tudo. Não somos mais proibidos de pensar, de expressar. Se você não precisa expressar para o outro, expresse para você mesmo, né? Fale com você no espelho, fale consigo mesmo. Se conheça, se apresenta para si, né, Marisa? Esse o caminho para encontrar os nossos próprios traumas. E a repetição, ela está muito ligada a repetir os nossos pais, avós. Então, nós somos repetidores de práticas, pensamentos e ações. Isso é fato. Até o momento que você para e olha para dentro. E se pergunta, né? O grande problema, né, Marisa, é que as pessoas não conseguem ter essa consciência, né? Não tem. Essa é o despertar, isso é uma coisa que eu vi, mas, gente, vocês não estão vendo isso, né? Não estão tendo consciência.
e as pessoas, é um processo de conscientização, né? Cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter seu caminho. Voltar para casa, mas muita gente não quer chegar nessa casa, né? Muita gente não quer mexer nessa ferida. Exatamente. E consegue repetir esses padrões, né, Senara? É um treino, né? É um treino. Primeiro, eu sempre falo, é autoconhecimento. A maioria das pessoas não sabe ainda o que isso significa. Autoconhecer-se. Outra frase que virou meu legado, virou o meu totem, virou o meu tudo, né? Conheça-te a ti mesmo. Não é? Assim conhecerás os deuses e o universo. Essa frase, claro que ela foi dita em 390 a.C., por Sócrates, né? E ela é profunda demais. Gente, olha a era que estamos vivendo de tanta liberdade. Nem tanta, mas tanta, né? Não, em relação Tem ao abertura, passado, né? sim. Tem abertura, né? Podemos falar. Podemos conversar. Aqui, ó, 4 mulheres falando sobre um tema que antes era tabu. Sim, E você tabu. foi silenciada. Silenciada. Olha isso. E, gente, não foi por opressão, não foi por agressão. É porque, como eu era filha que ainda não descobri a causa, eu ainda estou nessas buscas, porque não é porque a gente atende ou divide as nossas histórias com alguém que tu sabe tudo de ti. Com certeza. Se eu viver até os 90, eu até o último dia... 112. Isso é. Escrevendo livros para nós, porque como é que a gente vai viver sem tudo isso? Não, o meu neto já me falou, vó, você vai viver até 112 anos. Sério? Eu falei isso outro dia. Meu neto falou isso, é bem interessante. Mas o que eu penso é que a gente precisa cada dia mergulhar mais profundo. A cada dia buscar mais aquilo que está dentro. Eu já sei que eu gosto de usar roupa assim, comer aquilo, viajar ou não viajar. Não é disso. É interno, né? Não é disso. É interno. Isso que a gente se mostra, se vê por fora, é aquilo que sempre nos ensinaram, né? Olhar para fora e obedecer. Como eu estava falando antes, eu sempre, não sei, que eu estou buscando ainda em mim, eu não sei se teve alguma ameaça de retorno quando eu estava sendo gerada, ainda não sei, porque eu sempre vim obediente. É como se eu tivesse dito assim, sim, mamãe, sim, papai, eu vou dizer sim para tudo que vocês me disserem, mas eu quero vir. Eu quero estar aqui. Então, isso é bem interessante para mim. Hoje eu percebo, né, que eu posso amar meu pai e minha mãe, respeitar e dizer não para eles. E dizer, eu não estou com vontade, eu não quero. Gente, mas precisou a metade de uma vida quase, né? Uau! Gente, que profundo esse trem. Eu fico arrepiada toda hora. Sinara, obrigada, Isa querida. Muitas pessoas falam sobre fé, mas poucas conseguem conectar de forma prática no dia a dia. Você ensina exatamente isso, né? Como transformar a espiritualidade numa rotina e mentalidade em blindagem emocional para os dias bons e dias ruins. Como é isso? Uau! A palavra de Deus diz que fé sem ação, ela é morta. Isso. Então não adianta eu crer e ficar parada, né? E também eu tenho que estar sempre me posicionando, né? Então, assim, vou falar um pouco sobre mim, né? Como eu aprendi exatamente, isso, olha né? como é legal. A espiritualidade pode deixar de ser algo abstrato, que tu acabou de falar, porque pela fé e a obra, e se tornar uma prática diária transformadora. Exatamente, né? Só um parênteses sobre o que tu estava falando. Então, como a espiritualidade pode deixar de ser algo abstrato e se transformar numa prática, Que né? é no dia a dia. Né? É a resposta que tu falou. Exatamente, né? Porque não adianta eu tô envolvida, eu tô lendo a palavra, eu tô aprendendo, mas se eu não colocar isso em prática, isso é no meu dia a dia. E muitas vezes a gente acredita, né? Como eu acreditei muito tempo, de que a minha prática era ir no culto. A minha prática era, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, tudo que me ensinavam, né? Então, ali eu ainda não era curada, ali eu era só uma Sinara que achava que sabia tudo, né? Muito orgulho, muita coisa, então aprendi que era só isso. Só que aí eu chegava em casa, eu não praticava isso na minha casa. Aí chegava lá no culto, lindo, maravilhoso, chorava, chegava em casa, quase matava os filhos. Era abusiva,
autoritária, achava que sabia tudo, até o dia que realmente o Senhor foi mostrando. Porque por mais que tu vá da forma errada, mas continua indo, uma hora tu vai ser tocada, uma hora você vai acabar, os teus olhos vão sendo abertos, né? Porque a gente tá falando tudo aqui, só que é uma escolha. É eu que decido se eu quero ou não, porque eu posso ir na Isa, ela pode ir em mim, ela pode consultar com você, mas se ela não quiser mudança, eu não mudo ninguém, quem muda é você. É isso aí. Exatamente. Eu não mudo ninguém. Então, assim, às vezes a pessoa, quando chega pra mim e diz assim, só que eu já tava numa outra terapeuta, já entendi, porque quando já chega reclamando da outra pessoa, é porque, assim, geralmente a Isa pra mim é um espelho. Se eu olho pra Isa e algo na Isa me incomoda, peraí. E vai ver contigo mesmo, porque ela só é o espelho. E isso reflete lá na família, na empresa, com em tudo que tu falou. Exatamente. E o que a gente tem que fazer para esse povo que vive oscilando entre a confiança e o medo de errar? Aí fica... Isso é o que está acontecendo, né? Quando eu vou num lugar, eu já venho trazendo uma carga lá de trás que não deu certo. Ela falta confiança, ela tem medo de errar. O que a gente precisa ajudar essas pessoas para ela não ficar oscilando entre ter confiança e o medo de estar errando? Então, na verdade, assim, como é que eu conheço a Deus? Relacionamento. Uau! Eu não conheço Deus de outra forma. Eu conheço Deus do meu dia a dia. Eu vou ter que ter um relacionamento. Eu vou no culto, é maravilhoso porque existe, né, conexão de pessoas, isso eu não estou abrindo mão, mas acabou o culto, quem sou eu com ele? Porque ela é superficial, eu não posso me alimentar só de um domingo no culto, de um sábado no culto, porque isso é muito pouco. E sem contar que eu estou só me alimentando do que alguém está falando para mim. Mas eu tenho que conhecer esse Deus, quem que ele é? Quem que eu sou? Quem que ele me criou? Porque, na verdade, ele é um pai. E quem afirma a identidade do filho é o pai. Se a tua identidade não é afirmada no teu pai, por que eu cresço com insegurança? Por que eu cresço? Por quê? Porque a figura do pai, ele traz provisão, segurança, destino e identidade. Então, se o meu pai da terra falhou nisso, eu vou ter grandes dificuldades de olhar para Deus como meu pai. Então, por isso que eu cresço com insegurança. Por isso que eu corro para um lado, corro para o outro, porque estou sem destino. Não consigo parar em lugar nenhum, não consigo firmar em nada. Então, a partir do momento que eu crio esse relacionamento com Deus, ele vai trazer a tudo aquilo que eu preciso. Segurança, provisão, destino, identidade. Tudo que eu preciso. Tudo aquilo que um dia eu não tive, tudo aquilo que um dia eu não recebi e que criou as minhas crenças, que me fez crescer cheia de medos, insegurança, incapacidade, não sou capaz, não sou aceita, não sou amada. Então, muitas vezes a gente está mendigando amor, mendigando aceitação. Tudo por quê? Porque não se sente amada. Só que quem vai revelar o quanto eu sou amada é o amor. E o amor é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Uau! Então, a fé é isso, é fé e ação, né? Quando Deus fala algo para ti, Sinara, você vai fazer isso, eu tenho isso para ti. Vamos supor, né, que é o meu chamado. Ele já falava disso para mim há muito tempo. Só que não com essas palavras, que seria psicanalista, mas que eu cuidaria de mulheres, que era esse o meu chamado. Ok, agora é a minha ação. Eu criei naquilo, mas e a ação? O que eu vou fazer em relação àquilo que Deus acabou de me revelar? Porque é aí que entra a ação. Então, é na ação que eu entendo o quanto ele é verdadeiro, o quanto eu estou realmente caminhando para aquilo que ele me falou, só que eu preciso dar passos de fé. Passos de fé não é assim, Deus falou isso para mim, que legal, vou deitar no sofá e esperar chegar aqui na minha porta e acontecer. Não. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então é isso, é fé sem ação, ela é morta. Mônica, já que você falou, já vou aproveitar. E quando o cenário é totalmente desfavorável para uma pessoa? O cenário, tudo dá errado. Como que ela se fortalece espiritualmente? Uma vez eu escutei, não é que eu escutei, né? Todo mundo dentro de cada, como eu falei para ti, religiões, cada um tem sua religião, né? Mas dentro da espiritualidade ou dentro do espiritismo, existe uma história que dizia assim, você prende pelo amor ou pela dor, tá? E eu confesso para você que isso foi uma frase que eu sempre argumentei,
Porque para que a gente tem que aprender pela dor se a gente pode aprender pelo amor? E eu não concordava com essa frase, mas por que a gente tem que vir nesse mundo para sofrer? Né? Foi quando, dentro da parapsicologia, eu fiz 3 anos de parapsicologia clínica do Instituto Grisa, e quando eu comecei a entender a mente humana, como a nossa mente funciona, que nós somos frutos de programações que a gente recebe dos nossos antepassados, dos nossos pais, do nosso processo de nascimento, né, da nossa infância, eu comecei a deixar de julgar as pessoas e entender que cada pessoa, as nossas programações movem a nossa realidade. Então, o que nós somos hoje é a nossa realidade. Mas vem aí a questão, né? Quando que é que as pessoas vão acordar para saber que aquilo na sua vida que está acontecendo não é o normal, como nós estávamos conversando ali. Não adianta nada você ir para a igreja se você chega em casa, você é uma pessoa mal-humorada, se você chega no teu trabalho, você acaba assediando os outros, você é grosseiro, se você está sempre de mal com a vida, né? Se você faz atitudes desonestas, se você toma atitudes na tua vida que vão prejudicar o outro, porque a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E até que ponto, né, essa situação ela está me incomodando a ponto de que eu vou mudar. Então eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Né? Uau. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então você faça uma boa plantação para ter uma boa colheita. Mas vai chegar uma época que, como você mesmo diz, né, seja Deus, seja as tuas programações, seja a espiritualidade, elas vão te cobrar a conta. Elas vão te cobrar a conta daquilo que você plantou. E muitas vezes essa conta é cobrada num período muito difícil da tua vida e às vezes até mesmo na velhice. Então, eu tive situações na minha vida, principalmente de pais, onde eu olhava para frente e dizia, mas eu não quero ter a tua vida. Eu não quero ser como você for. Como eu vou fazer para não passar para você? Eu não quero passar pelo que você passou e nem ser quem você é. Então, eu fui procurar também as minhas programações. Por que aquilo se repetia na minha vida? Só que quando que eu fui fazer isso? Quando eu senti a dor. Quando eu senti que aquela vida não era para mim. Quando uma vida de escassez, uma vida de problemas, que aquele mundo não era o meu. E que eu não queria repetir a mesma história que eu estava repetindo e eu queria mudar a minha vida. E, infelizmente ou felizmente, eu vejo que nas pessoas é a mesma coisa, Sinara. É como nós estávamos conversando. Não adianta nós recebermos uma pessoa para fazer terapia se essa pessoa não quer. É uma escolha dela. Ela precisa querer. E muitas vezes o querer precisa chegar com a dor. Porque é só depois da dor que ela aprende que ela precisa querer e precisa daí realmente mudar. Nossa, mãe. Chegar com a dor. Olha isso. Isa, você trabalha há anos ajudando pessoas a se reconectarem com a própria essência. Curarem suas dores mais profundas e resgatarem o poder pessoal, que é o que a Mônica estava falando. Em um mundo que se vive acelerado, ferido e muitas vezes vazio de sentido. Por onde começa o verdadeiro recomeço? O final da pergunta já dá o início, né? O recomeço é quem? É a essência. O que é a essência? É Deus. O que é Deus? Para cada um tem um sentido, né? Para cada um tem um conceito, uma crença. Para mim, eu vou falar como é para mim. É uma grande consciência. Vou falar ela bem pronunciada para entender. Não é um homem, não é um cobrador, não é um santuário, não é uma igreja, não é... Esses lugares são interessantes? Perfeito, eles existem e precisam ser acolhidos e aceitos por nós. Porque até para entrar numa igreja, tu quer lá sentar, ficar sozinha naquele silêncio, no momento que não tem ninguém, é super maravilhoso, é uma paz, é uma energia, é um lugar maravilhoso. Mas a essência, que é o divino, que é a consciência divina, outros acreditam que seja a centelha divina que nos habita,
Eu gosto muito da frase, eu sou a centelha divina em ação. E isso eu falo para mim todos os dias. Eu sou a centelha divina em ação. Claro, acreditando que é uma parte que me cabe, uma parte que cabe dentro de mim, para cumprir a minha missão, cumprir a minha função. E como dar início, como encontrar isso, né? Não tem outro lugar. É parar, refletir, meditar, fazer questionamentos com você mesmo. Aí já entra filosofia também. O que é a filosofia? Eu conversar comigo. Porque eu acredito também que somos fractais, temos muitos corpos, muitas partes, que estão todas encaixadas. Assim como temos muitos chakras, que está tudo ali fazendo sua função, tudo é movido pela energia. E essa energia divina, ela nos habita, não habita no terapeuta, no padre, no pastor, no pai, na mãe, nem em ninguém. Habita em cada um de nós. E o nosso processo, primeiro tomar consciência disso. Mas eu não acredito que eu sou Deus. Tem gente que não consegue nem repetir essa palavra, que acha que está pecando. Porque está dizendo, como assim eu sou Deus? Eu não sou Deus. A consciência divina, a fonte que tudo é, eu sou uma parte dessa fonte. Tudo que eu estudo, tudo que eu passo bons horas do meu dia a dia, é estudando sobre EQMs, é vendo como é que isso é possível. Eu lembro que desde criança as pessoas perguntavam, você acredita em vida pós-morte? Eu não, nunca ninguém voltou para contar nada, não é? Mas hoje já temos ciência mostrando que pessoas fazem desdobramento, viagem astral. Isso é loucura da cabeça de quem faz? Pode até ser, mas ela vive aquilo. É uma vivência singular. A singularidade eu de sou cada um, né, Isa? E a singularidade é a parte. É como se a consciência divina, eu estou falando consciência para entender. Para mim, a consciência divina é um grande quebra-cabeça. E essa partezinha que está aqui dentro de mim, que até agora, ou por muitos anos, eu nem olhava para ela, nem sentia que ela existia. E ela estava aqui o tempo todo, gritando, ei, eu estou aqui, me olha. Ei, aí onde vem a dor, aonde vem a doença. Porque ninguém quer olhar para essa consciência. Que uma hora ela vai fazer parte desse quebra-cabeça. O meu pedacinho está lá, esperando o meu lugar ser encaixado. Tem outros conceitos que ampliam muito mais isso. Isso é muito mais do que esse simples conceito. Mas só para dar um início e responder a tua pergunta. Como começar? É buscar essa consciência. É buscar a minha importância. Eu me importo para o mundo se importa comigo. Mas como assim? Cada ser no mundo tem uma função, uma missão. Até agora, até pouco tempo, a gente nunca ouviu isso e não acreditava nisso. Hoje já se sabe que o propósito principal da vida é você resgatar a própria essência, que não tem nada a ver com o corpo. O corpo é o santuário da alma, do espírito. E aonde que aparece o chamado para que possa ser olhado para esse ser dentro de mim? No corpo. Então, se eu não vou pelo amor, eu vou pela dor. Eu vou pela E aí dor. a importância de trabalhar a mentalidade, o emocional, da inteligência emocional, que o autoconhecimento ele é a base da inteligência emocional, Sim. né? O espiritual e o corpo físico. Porque Exato. os quatro, eles são Corpos. indissociáveis. Corpos. Estão Lembra que conectados. eu falei que somos corpos? Somos corpos. Tá tudo aqui. E quando a Mônica fala, né, aqui sobre o plantar, eu queria lembrar que plantar a gente escolhe, Sim. mas a colheita é obrigatória. Sim, com certeza. Então, a gente entender esse processo de voltar, de fazer isso. E isso tem me ajudado muito. Porque eu sempre fui uma pessoa que, se vocês olharem para mim, imaginavelmente, tem um monte de coisinha grudada em mim. São pessoas
que eu carrego. É na minha família, é em todos os lugares. E eu aprendi a dizer não. Muito depois que eu desenvolvi o meu programa de formação de mentores de impacto. Eu aprendi a dizer não, porque eu falo para as minhas mentoradas e para os meus mentorados, fala não. Aí quando eu desligo deles, eu digo, mas eu não falei não. Então eu vou falar não também. E aí eu estou fazendo isso. E as pessoas têm achado estranho. Sim. Elas têm me mandado mensagem, você tá bem? Você estava bem hoje de manhã? Mas por quê? De tanto conversar com pessoas como vocês, eu tenho aprendido a me desenvolver, a voltar para dentro de mim e dizer não. Porque às vezes eu falava sim só com a boca para agradar o próximo outro, mas eu me atropelava nas minhas entregas, atropelava na minha agenda. Até às vezes era uma coisa que eu não queria fazer, mas para ajudar outra pessoa eu acabava fazendo. Né? Então, isso, claro, é um crescimento, não é da noite para o dia. Com certeza. Mas precisa fazer esse exercício de voltar para dentro. Volta para casa, igual a Sinara falou. Volta para casa. Volta para tua casa, o teu corpo é a tua casa. Volta para lá. Vai lá ver o que tu precisa arrumar. E os encontros são terapêuticos. Isso, gente, não é mais nenhuma dúvida. Nossos encontros, sempre a gente... Somos espelhos uns dos outros, né? Como a Sinária falou, que aquilo que você olha em mim que não gosta, você vai lá dentro do seu ser, ver por que você me rejeitou. Por que você rejeitou aquele meu comportamento. Porque isso está aí dentro. Se você rejeitou, porque você conhece esse comportamento que você não aceita, né? E é por aí. Os encontros são exatamente para esse despertar. E foi marcado. A gente se encontra nos encontros. Fé e disciplina caminham junto, Sinara, para a gente ir para nossa finalização? Caminho, porque eu falo, né, que é a arte do todo dia, né? E é treinamento, é isso mesmo. Porque, assim, a tua mente foi treinada a pensar de uma forma. Né? Você criou um caminho neural. O caminho da roça, né? O todo dia. Então, ele criou um caminho. Eu brinco com as minhas clientes que eu falo assim, ó, sabe aquela trilha que não nasce mais nem mato? Ele tá assim. E aí, o que acontece? Quando eu ensino elas que elas têm que treinar uma nova forma de pensar, porque isso é bíblico, gente. Lá em Romanos 12:2, Paulo fala que nós não podemos nos amoldar, né, a esse mundo, mas renovar a mente pela transformação para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque existe uma boa, uma perfeita e uma agradável. E por que a gente não vive ela? Por causa da nossa mente. A nossa mente é uma mente limitada. A crença limitante, o nome já diz, nos limita. Só que aí, como a gente acostumou aquilo como uma verdade, eu acreditei. Aí, quando eu vou buscar o meu autoconhecimento, né? Aí, o que a gente vai trabalhar? A gente primeiro trabalha raízes emocionais, feridas, porque eu preciso primeiro que ela entenda tudo aquilo para mim trazer ela agora para mudança de mentalidade. Porque primeiro ela tem que ressignificar. Ela precisa entender por que ela se sentiu isso, por que ela não aceitava certas... Por que problema com o pai, problema com a mãe, enfim, ela precisa entender isso e ressignificar. Eu gosto de falar o ressignificar como? Você vai lá naquela cena, lá né, naquela situação, volta lá na tua fase de criança e você não olha mais com a mente, o olhar de criança, mas agora é adulta. Então, o que eu tive que fazer? Eu, a Sinara, hoje era adulta, sou adulta. Eu tenho que voltar lá naquela minha dor e olhar para ela como adulta e dizer assim, ei, Sinara, você não é mais essa criança. Agora eu entendi que o meu pai não quis fazer isso por intenção. Eu entendi que foi como eu me senti naquele momento. E aí eu acolho aquela criança. E aí eu tô preparada para mudar a minha forma de pensar. Uau, e eu ia perguntar para Mônica e conecta com isso. Existe um sinal que mostra que a pessoa está pronta para mudar de verdade? Exatamente o que a Sinara apontou. É quando você olha para dentro de você, quando você tá com aquela situação, quando é que eu tô pronto para realmente mudar na minha vida? Eu vou dizer uma palavra que é bem clara. Quando eu quero. É quando eu quero, porque se não tiver querer, não adianta mudança. Ela vai procurar a Sinara, a Marisa, a Mônica, a nutricionista, a psicóloga, a professora de educação física. Se eu não quiser mudar,
Se eu não Nada vai assumir a acontecer. responsabilidade, a autorresponsabilidade, nós precisamos aprender a ser autorresponsáveis, assumir a Isso. responsabilidade pela nossa vida. Exatamente. Aquilo que está acontecendo conosco é de nossa responsabilidade. Uhum. Não é por causa do outro, por causa do meu trabalho, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos, é por causa de mim. O dia que você assume a autorresponsabilidade, você começa a dizer assim, não, eu sou autorresponsável, o que eu vou fazer agora para mudar a minha realidade? Uau, tem um livro do Paulo Vieira que chama Exatamente. Autoresponsabilidade, Aham. que Tem um todo livrinho mundo tem que que fala ler, né? disso, Curtinho. aham. Tem um livrinho e dele, rápido. maravilhoso. Gente, a gente tá chegando ao fim, eu vou fazer um talk rápido aqui, porque esse episódio eu acho que ele vale mais um tempo, porque eu não fiz a metade das perguntas que eu queria fazer. E tão maravilhoso. E olha, meu checkpoint, um monte de anotação que eu fiz, porque eu aprendo muito com vocês. Mônica, Sinara, Marisa, ouvindo cada uma de vocês, é impossível não sentir que estamos mesmo diante de um novo tempo. Mais consciente, mais emocional, mais espiritual, mas também mais desafiador. Quero encerrar esse episódio com perguntas que atravessam o íntimo, o real e o sagrado em cada um de nós e que vocês sejam bem rápidas para a gente concluir e deixar cada um que está nos assistindo com vontade de mudar, de voltar para casa, de fazer esse processo e ter uma vida leve, ter uma vida viva, ter fé com obras, que é o que falta hoje em dia para a gente se sentir tão importante. Sempre há um tempo de mudança. E esse tempo, para cada um de nós, vai começar agora, com vocês assistindo esse episódio. O que vocês diriam para alguém que está no limite emocional e não ver mais saída? Bem curtinha uma resposta. Pode começar quem estiver Saia pronta. da vitimização e vá Uau. agir. Uau! Adorei. Próxima. Se permita. Maravilha. Permitir-se é a abertura da porta. Se permita. Sinara, Peça ajuda. peça ajuda. Peça ajuda. Uau! O que é fé para você e como ela se manifesta nos seus dias normais, fora do palco, fora da rede social? Fé para mim é o meu sentir, é o meu acreditar. Uau! É o amor que transborda. Uau! É crer no que eu tô vendo. Não estou vendo, mas a convicção que vai acontecer. Uau! 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 Qual é o primeiro passo que uma pessoa precisa dar para se tornar emocionalmente mais saudável e espiritualmente mais inteira? Assumir sua autorresponsabilidade, não tem outro passo. Respeitar a si mesmo e se valorizar. Maravilha! Entender que nunca sabe tudo. Porque O ego, né? Tirar o ego. Se vocês pudessem deixar uma frase, para quem está ouvindo esse episódio em silêncio e com o coração apertado. Qual seria? precisa doer muito para não doer nunca mais. Uou, precisa doer muito para não doer nunca mais. Jamais desista dos seus sonhos. Uau! Tenha objetivos. Eu vou chorar. A vida precisa ser vivida. Portanto, se permita e viva. Uau! Uau! Que é isso, gente? Eu tô emocionada. A vida não é sobre ter um plano B. É sobre ter fé no plano. No plano A. É sobre ter fé no plano A. Mesmo quando tudo em volta diz que não vai dar certo. Tenha fé no plano A. Hoje ouvimos vozes que curam, pensamentos que alinham e verdades que sustentam da boca de vocês três e do coração de vocês três e da alma de vocês três. Que esse episódio seja um lembrete. Você não está sozinho. Você não está sem saída e você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o próximo passo com fé. Siga o nosso podcast Pode Empreender. Compartilhe esse episódio com pessoas que precisam, porque todos nós precisamos. E eu sou a pessoa mais grata do mundo por ter nesse pódio pessoas como vocês. Muito obrigada, meninas maravilhosas. Obrigada, empresárias obrigada. lindas, empreendedoras extraordinárias que curam
com conhecimento, com a experiência, as almas. Muito obrigada. Gratidão. Nós que agradecemos. Uou, obrigada! Que episódio foi esse? Preciso de mais água, Bia.